Olá, pessoal. Aqui é a Raíza Carolina Rosa. Eu sou mestranda em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA e sou orientada pelo professor Dr. Carlos Augusto Nascimento Sarmento Pantoja. E hoje estarei falando aqui um pouco sobre o meu projeto de dissertação de mestrado, mais especificamente aquilo que eu já desenvolvi e aquilo que eu ainda estou desenvolvendo na minha pesquisa, que é denominada as construções sígnicas de perfis femininos e de resistências em distopias audiovisuais, uma análise semiótica da série 3%. Começando a falar aqui um pouco sobre o meu objeto de análise, a obra, ela se chama 3%, é uma série. Ela foi lançada pela plataforma de streaming Netflix em 2016. Nela, mais especificamente, eu analiso a protagonista, a Michelle. Essa obra é ambientada num Brasil distópico, onde apenas restam dois territórios, o Mar Alto e o continente. O Mar Alto é um território rico, abundante, cheio de muitas tecnologias, e o continente é um território devastado, sobretudo ecologicamente. Todo ano é realizado um processo onde os jovens de 20 anos do continente têm o direito, digamos assim, de passar para o Mar Alto caso aprovados. Nesse processo, apenas 3% desses jovens são aprovados. Isso ocorre porque no Mar Alto não é permitido a fertilidade, não é permitida a reprodução. É um território muito dominado pelo discurso de meritocracia, então é dito que para viver no Mar Alto você precisa ser merecedor, você precisa ter mérito para estar ali, ou seja, ser aprovado no processo. Começando aqui a falar um pouco sobre meus objetivos e a minha metodologia. Primeiramente, eu busco entender como são construídos os traços de personalidade da protagonista e entender como são construídas as características do movimento de resistência presente na obra. Isso porque essas duas construções estão diretamente relacionadas aqui nesse contexto, já que a Michelle, que é a protagonista, ela é colocada muitas vezes como um símbolo de resistência. Então, entender um pouco da personalidade dela também está relacionado a entender um pouco sobre a ideia de resistência nesse universo, ou aquela ideia que a série busca passar. E, a partir dessas análises, apontar os possíveis interpretantes gerados pela obra. Sobre a minha metodologia, a série está sendo analisada a partir do seu contexto de produção, com base na semiótica de Peirce e Santa Ella, em diálogo com obras feministas decoloniais e radicais, de autoras como Bell Hooks, Nancy Fraser, Judith Butler, Audre Lorde, Sueli Carneiro, Linda Alcoff e Françoise Vergès. E agora falando um pouco da primeira parte da minha análise, que eu denominei Cenários Distópicos, Perfis Femininos Tradicionais, Michelle e a Persistência do Ideal Patriarcal. Eu parto o meu princípio, é o contexto de produção da obra e os estudos relacionados a esse contexto. Então, aqui especificamente eu cito o da Nancy Fraser. Eu faço o apontamento de que é perceptível que nas últimas décadas movimentos sociais ganharam mais força e avançaram significativamente em relação a anos anteriores. Há de se notar também que o sistema capitalista passou por mudanças e assim o liberalismo econômico alcançou maior consolidação. Nessa perspectiva, a Nancy Fraser ela reflete sobre esse contexto e como isso atingiu o movimento feminista. Então, nessa primeira parte, eu apresento os estudos da Fraser sobre o capitalismo organizado pelo Estado, que, segundo ela, é referente às décadas de 40 a 70, onde há a marca de um capitalismo tradicional que ocasionalmente viria a ser substituído pelo neoliberalismo. E aí, nesse novo contexto, a autora reflete sobre como o feminismo e o neoliberalismo eles se entrelaçaram por meio da cooptação desse movimento, obviamente, e por parte desse novo modelo econômico vigente. E aí a Nancy Fraser, ela se utiliza dessa obra, The New Spirits of Capitalism, para afirmar que o capitalismo ele se refaz periodicamente em momentos de ruptura histórica, em parte recuperando as críticas antes dirigidas contra ele. Em tais momentos, elementos da crítica anticapitalista são ressignificados para legitimar uma forma nova e emergente do capitalismo, que assim se torna dotado da mais alta significação moral necessária para motivar novas gerações a arcar com um trabalho inerentemente sem sentido de acumulação infinita.
E aí ela ainda complementa dizendo, de um modo geral, então, o destino do feminismo na era neoliberal apresenta um paradoxo. Por um lado, o movimento contracultural relativamente pequeno do momento anterior se expandiu exponencialmente, disseminando com sucesso suas ideias pelo mundo. Por outro lado, as ideias feministas se submeteram a uma mudança sutil de validade no novo contexto econômico. Evidentemente emancipatórias no período do capitalismo organizado pelo Estado, as críticas ao economicismo, ao androcentrismo aparecem agora cheias de ambiguidades, suscetíveis a serem transformadas em legitimação de uma nova forma de capitalismo. Afinal de contas, é mais interessante a esse capitalismo confrontar reivindicações por reconhecimento em vez de reivindicações por redistribuição. Então, sendo assim, o neoliberalismo ele trouxe uma sensação de maior aceitação do movimento feminista, e é possível a gente ver o reflexo desse contexto com as novas obras que surgiram dentro do gênero distópico. A distopia ela é um gênero historicamente muito bem estabelecido, mas que a partir dos anos 2000 ela ganhou uma série de livros com uma nova roupagem, com o gênero tendo muitas obras voltadas para o público infanto-juvenil, e sobretudo com o protagonismo feminino. Nos exemplos dos slides, das 4 obras citadas, 3 são protagonizadas por mulheres. Houve até mesmo o resgate da obra O Conto de Aia, da Margaret Atwood, que foi lançada em 1985, mas foi adaptada agora para a televisão em 2017, numa série que se propôs a expandir o universo do livro. Não diferente é a série 3%, que também traz o protagonismo feminino. Eu costumo dizer assim que 3% é a contribuição brasileira para essa tendência literária e audiovisual. E aqui uma outra teoria importante, um outro estudo teórico importante para o meu trabalho é os estudos de Peirce. Mais especificamente, aquilo que o Peirce fala sobre os índices. Então, aqui nessa citação, eu coloco que os índices podem distinguir-se de outros signos ou representações por 3 traços característicos. Primeiro, não tem nenhuma semelhança significante com os seus objetos. Segundo, refere-se a individuais, unidades singulares, coleções singulares de unidades ou a contínuos singulares. Terceiro, dirigem a atenção para os seus objetos através de uma compulsão cega. Psicologicamente, a ação dos índices depende de uma associação por contiguidade e não de uma associação por semelhança ou de operações intelectuais. Então, ele fala sobre essa questão de que essa relação do signo, do objeto com o índice, é de aproximação e não de realmente semelhança. Ou seja, é aquilo que indica, aquilo que pode indicar, é o signo que pode nos indicar algo. E aí, nesse contexto aqui, tendo um pouco de noção do que a gente se utiliza na semiótica, de um pouco do que a gente se utiliza no feminismo, apesar de que é bem pouco mesmo, eu me utilizo de muitas autoras feministas, como vocês podem ter visto anteriormente, mas para que eu precisei selecionar, fazer uma seleção bem específica, devido ao tempo. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o percurso da Michelle, para que a gente entenda mais ou menos a construção do perfil dela e o que a gente percebe a partir dessa construção. Então, sobre a protagonista Michelle, é relevante mencionar, primeiramente, as suas motivações. Na primeira temporada, todas as ações de Michelle são ocasionadas pelo desejo de vingar a morte de seu irmão. Na narrativa, há um movimento de resistência denominado A Causa, e através de um dos líderes desse movimento, Michelle obtém a informação de que seu irmão morreu no processo de seleção para o Maralto. Ao participar do processo, Michelle é aprovada, porém é pega como membro da causa e, quando presa, descobre que seu irmão foi aprovado no processo e vive no Maralto. Michelle então descobre que o velho, personagem líder da causa, mentiu para convencer a protagonista de se engajar com o movimento. Assim, Michelle passa a ser manipulada por Ezequiel, personagem chefe do processo, e nutre um desgosto significativo pela causa. E aí, tem algumas questões importantes para a gente apontar aqui sobre essa trajetória da Michelle. Como vocês podem ver, você tem aqui a relação da Michelle com 2 personagens masculinos, Primeiro o velho, um dos líderes da causa, depois o Ezequiel, que é o chefe do processo.
e mais especificamente a motivação, né, a grande motivação da Michelle, que é vingar a morte de seu irmão. E aí depois ela descobre que ela foi enganada, né? Então, quando ela descobre que ela foi enganada, a motivação dela passa a ser reencontrar o seu irmão. Então ela começa a cooperar com o Ezequiel, obviamente porque ela está sendo torturada, ela está sendo ameaçada, e também porque ela acaba pegando esse desgosto pelo movimento de resistência. Então, só que posteriormente a Michelle acaba descobrindo que, na verdade, o irmão dela não é uma boa pessoa, porque ele é um grande apoiador do Mar Alto. Então, mais uma vez, ela se frustra, né? Então, primeiro ela se frustra com o movimento de resistência, ela se frustra depois com o irmão, e a partir dessas frustrações, ela começa a ter ali algum tipo de autonomia, mas sempre regredindo em alguns aspectos, como eu abordo, né, de um modo geral, na minha dissertação. Mas a gente tem esses apontamentos aqui dessa trajetória da Michelle, sempre muito relacionada a personagens masculinos. E aí, eu separei aqui 2 momentos de diálogos importantes para a gente fazer alguns apontamentos sobre o perfil da Michelle. Então, aqui eu tenho esse primeiro diálogo, que é quando a Michelle descobre que o irmão dela é um grande apoiador do Mar Alto. Então ela diz para ele: eu não entendo, você acredita numa coisa podre. E ele diz: e você? Você não acredita em nada, você não defende nada. E ela responde: eu acreditava em você. Nesse outro aqui, o Ezequiel questiona se pode confiar em Michelle como uma infiltrada do Mar Alto na causa. Ele diz: Michelle, você realmente está ao lado do Mar Alto? Ela responde: eu odeio a causa e odeio estar neste lugar. Eu não tenho lado nenhum. Isto é um crime, por acaso? E aí, no meu trabalho, eu faço 2 apontamentos que eu considero importantes. O primeiro é o fato, né, das ações, como eu já citei anteriormente, que o fato de que as ações da Michelle estão sempre relacionadas a um personagem masculino. Né? A obra já começa com ela sendo manipulada por um líder do movimento de resistência e todo o desejo dela de vingar, né, o seu irmão. A Michelle ela se frustra com esse movimento e passa a ser ameaçada pelo Ezequiel, outro homem, na tentativa de salvar o seu irmão. Ela se frustra novamente com o irmão e no final da segunda temporada, quando há um momento em que parece que vai haver uma maior autonomia por parte da Michelle, no que ela se desliga do irmão, no que ela se desliga do Mar Alto, ela recorre a um outro personagem masculino, que é o Fernando, e que é também o interesse amoroso da personagem. E aí, em relação ao que a Michelle pensa sobre o movimento de resistência, há muita inconsistência, porque ela própria conhece vários membros assim da causa, ela sabe da índole deles, de realmente estarem buscando uma mudança real, e ainda assim ela condena todo o grupo por causa de um membro específico, e além de que, sequencialmente, ela põe ali em pé de igualdade o Mar Alto e a causa, como se houvesse alguma possibilidade de comparação entre eles. Então, há na narrativa a construção de uma personagem pouco engajada com a causa social, sempre movida, né, por seus sentimentos e não por preceitos lógicos, com um caráter, de certa forma, individualista, e somado ao fato de que a personagem está sempre sendo posta relacionada a personagens masculinos e as suas ações são movidas com base nessas relações. E aí aqui, né, na segunda parte da minha análise, que eu ainda estou construindo, então eu vou apresentar aqui para vocês apenas algumas perspectivas do que eu tenho trabalhado. Essa segunda parte eu denominei Michelle enquanto a personificação da relutância, um discurso antirradical. Nessa parte da minha pesquisa, eu estou analisando a protagonista Michelle como um símbolo de resistência na obra trabalhada. Então, a Michelle, ela é a protagonista. Na obra, existem outras pessoas que defendem o Mar Alto, pessoas que fazem parte do movimento de resistência, inclusive muitas mulheres. E aí, mas todas essas pessoas são pessoas de muita convicção, mas todas elas são colocadas em segundo plano, né? Elas são personagens secundários. A Michelle, ela é colocada como se ela estivesse acima, né, desses 2 movimentos, como o ideal, digamos assim. Mas, como eu já mostrei aqui, a Michelle ela tem esta problemática de não ter um posicionamento muito específico. Ela supostamente é neutra, digamos assim, apesar de que a gente sabe que isso não existe.
E aí, esta análise tem sido feita a partir de um diálogo entre o conceito de símbolo da semiótica persiana com os debates de Linda Alcoff sobre branquitude e com Françoise Verges sobre o feminismo civilizatório. Provavelmente também terão outras teóricas aqui, mas essas são as principais. Sendo assim, a partir de Michele, nós temos a construção de um posicionamento político pouco radical, palatável para o mercado de grande circulação e lucro monetário. Nesse sentido, iremos refletir sobre a relação deste tipo de fazer artístico com os mecanismos de mutação da branquitude perante as novas pautas sociais vigentes. Conforme afirma Linda Alcoff, com o avanço social de grupos minoritários, sobretudo racializados, a branquitude passa a sentir um comprometimento de seu poder. E assim a gente nota, né, e aí eu trouxe essa citação aqui da Linda Alcoff, que resumidamente ela fala sobre a reação histérica que a branquitude tem diante, né, desses novos movimentos sociais. E ela cita também que a branquitude vem buscando uma camuflagem nesses últimos anos para não ser acusada de racismo. E aí é muito interessante a gente observar isso nas séries de grande circulação, por exemplo, que a gente vê elencos etnicamente diversos, mas apenas em personagens secundários. Em 3% há muitas pessoas de diversas etnias, mas eles são todos secundários. O protagonismo ainda se mantém com pessoas brancas, e nas obras aqui analisadas mais especificamente com mulheres brancas. E isso vale para 3%, vale para Jogos Vorazes, O Conto de Aia, Divergente, Maze Runner, enfim, muitas obras que foram feitas nesses últimos anos e que têm personagens etnicamente diversos, mas os protagonistas ainda são todos brancos. E aí, né, ela relaciona essa questão também com o caráter mutável da branquitude. E aí ela fala sobre como a branquitude ela vai se modificando ao longo dos anos conforme a necessidade, né? E o que lembra muito aos estudos da Fraser sobre as mutações do capitalismo. Então é sabido, né, que há uma relação mútua de cooperação entre o liberalismo e a branquitude. Então acaba que os mecanismos de manutenção de poder são semelhantes. Especificamente sobre práticas de feminismo tipicamente liberal e branco, nós iremos dialogar com a obra da Françoise Verges, que afirma que o feminismo liberal, denominado por ela também de feminismo civilizatório, tem como foco fazer parte da estrutura social vigente e não de fato revolucionar tal estrutura, o que faz com que mulheres brancas alcancem protagonismos antes nunca vistos, mas mulheres racializadas sigam em personagens secundários, seja na arte, seja fora dela. E aí, por fim, eu trouxe aqui uma citação da Verges que fala sobre a questão do epistemicídio. E aí é algo que a gente tem, né, uma grande estudiosa aqui no Brasil que também estuda isso, que é a Sueli Carneiro, que provavelmente também estará aqui no meu trabalho. Tanto a Alcoff quanto a Verges quanto a Sueli falam que o feminismo liberal, na verdade não o feminismo liberal, mas a branquitude, ela tem esse mecanismo epistemicida. Então, com base nessas perspectivas, né, elas afirmam que a branquitude se utiliza desse tipo de apagamento, normalmente está muito relacionado a conhecimentos. E aí, de fato, relacionando esse pensamento com as obras aqui citadas, sendo os movimentos de resistência tipicamente encabeçados por mulheres racializadas, a criação de tantas obras com essa temática, porém protagonizadas por mulheres brancas, ofuscam e apagam, né, a realidade desse movimento, distorcendo como estes realmente funcionam na prática. Então, aqui só para finalizar, a partir dos estudos teóricos sobre o liberalismo e a constituição da branquitude e seus mecanismos de manutenção de hegemonia e poder, juntamente com a análise semiótica das construções da personagem protagonista da série 3%, é possível observar práticas artísticas que reproduzem tais mecanismos, especialmente quando se trata de produtos de grande circulação e comercialização, e como estas também combinam suas práticas com a utilização dos preceitos patriarcais de perfis femininos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.